A resposta está em adoção de um novo modelo econômico. E qual seria esse novo modelo econômico? A chamada economia verde. A economia verde ela se apresenta como uma alternativa de modelo econômico de crescimento das sociedades atuais do mundo contemporâneo, em que todas as sociedades, todos os países, todos os governos buscam e desejam o mais difícil que é o quê? O desenvolvimento sustentável. Que é aliar exatamente o que seria, no caso, uma economia crescente ao respeito aos limites dos recursos naturais ou à proteção ao meio ambiente. Muito bem. Qual é a diferença, então, da economia atual para a economia verde como proposta de modelo econômico mais viável para o alcance do chamado desenvolvimento sustentável? Por que ela se apresenta como a melhor opção? Olha só, a economia verde combina diferentes estratégias de governança com políticas voltadas à chamada sustentabilidade. A economia verde privilegia aquilo que muitas economias não fazem. Qual é? Baixa emissão de carbono. A economia verde, por sua vez, também ela possibilita maior eficiência no uso dos recursos naturais. Por isso tudo, ela também é direcionada a uma prática econômica socialmente inclusiva. Então, por isso que ela é, nesse caso, uma economia que possibilitará, então, viabilizará, então, a encontrar o chamado desenvolvimento sustentável. Agora, qual é o conceito dessa economia verde? Anotem o conceito de economia verde, por favor. Economia verde é aquela que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e da igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e as escassezas ecológicas. Então, todo e qualquer estudo de direito ambiental que tem como objeto o próprio meio ambiente precisa entender que a economia ela é necessária a ser desenvolvida e a ser revertida numa condição e num modelo que possibilite, então, a tudo isso que a própria economia verde pretende. Tá? Ou seja, aí, no caso, com a economia verde, há um interesse há um atendimento aos interesses tanto da economia, no caso de crescimento, desenvolvimento econômico, social, bem como também aos interesses do meio ambiente. Tá? Nesse sentido, é importante dizer que está na gênese da economia verde, ou do conceito da economia verde, a ideia de desenvolvimento econômico sustentável, ou seja, o que já falamos agora há pouco, ou seja, a ideia de desenvolvimento sustentável. Essas ideias ou esses conceitos, eles foram criados lá atrás, há mais ou menos 10 anos, por conta de um estudo realizado pelo próprio Programa das Nações Unidas voltado para o meio ambiente, chamado de PNUMA, né? A sigla em português. Repito, Programa das Nações Unidas voltado para o meio ambiente. Por ocasião desse estudo realizado em alguns países no mundo, chegou-se a um relatório em que o PNUMA aponta como sendo o mais importante a ser adotado nas suas diretrizes, na sua organização, em todos os países do mundo, tá? Por conta da migração, da substituição de uma economia hoje, que está posta, desenvolvida e vem sendo desenvolvida pela chamada economia verde. Os estudos resultaram em vários programas e atividades e iniciativas que promovam políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável. E entre elas, a economia verde está ali como sendo uma opção. É claro que se nós vamos falar amanhã, depois, de matriz energética brasileira, o setor energético é contemplado também na economia verde. Então, eu quero que vocês fiquem atentos, primeiramente, a esse aspecto que agora nós estamos conversando hoje, que é a economia verde e suas propostas. Desse estudo que foi feito pelo PNUMA, resultou evidências de riscos e custos socioeconômicos gerados pelos atuais padrões de uso excessivo dos recursos naturais. Com a aplicação e a adoção desse novo modelo econômico, no caso da economia verde, nós passamos então a ter um relatório onde se faz um encaminhamento, ou na verdade o PNUMA fez um encaminhamento a todos os países de um relatório, de um documento chamado Rumo à Economia Verde, ou seja, caminhos para o desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza. Eu queria finalizar sintetizando então as ideias gerais da própria economia verde, que tem como na sua criação a concepção, primeiro, de possibilitar o desenvolvimento econômico. Veja bem, nós não estamos falando de não desenvolvimento econômico, mas sim continuação deste desenvolvimento econômico, de possibilitar
A igualdade social, com certeza nós estaríamos com essa condição, objetivando também eliminar as causas da pobreza, é uma perspectiva que surge nesse relatório, tá? Promovendo o bem-estar de todas as pessoas indistintamente e tendo como efeito principal também os de reduzir os impactos ambientais que são hoje negativos, tá? Provocados então pela ação antrópica. Então nós sabemos que todas as ações dos seres humanos, a chamada ação antrópica, causam impacto ambiental negativo. Então com a economia verde nós teríamos então uma redução desses impactos, tá certo? E mais ainda, nós teríamos então a chamada eliminação da escassez dos recursos ecológicos, né? Ou seja, dos sistemas ecológicos. Os serviços ambientais seriam protegidos. Então, nós teríamos então a ideia do chamado desenvolvimento sustentável. Tá? Em termos práticos, em termos de realização, de execução, a economia verde ela resultará em um crescimento de renda e emprego. Sim, com certeza. Alguém que da área da economia poderia questionar, mas não. A economia verde ela pensa nesse item, nesse aspecto. Então, está garantido então como um resultado dessa prática da economia verde, o crescimento de renda e emprego nas economias de modo geral. Também serão possíveis, acompanhados dessas atividades relacionadas à questão da economia, a redução das emissões de carbono, ou seja, aí teria um impacto diretamente no aquecimento global, né? Ou seja, reduziria então o aquecimento global, diminuindo a poluição, né? Aumentando a eficiência energética de todos os recursos que nós temos hoje, tá certo? E assim prevenindo então as perdas que as biodiversidades, no caso hoje existentes em todos os cantos e lugares do mundo, protegidos hoje como serviços ambientais. Desta forma, nós estamos aqui fechando esse primeiro tema relacionado à economia verde, pensando que vocês tenham alcançado o entendimento, pelo menos em princípio, do que seria a proposta dela, qual é a relação dela quanto à questão econômica e à questão ambiental. E vamos nos despedir, então, deixando vocês à vontade para questionar e fazer alguma apresentação de alguma pergunta que a gente vem respondendo ao decorrer da semana, tá bom? Obrigado, até logo.